Livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler apenas um único versículo que está localizado no versículo de número 8. Aleluia. Enquanto a igreja procura, vai glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler novamente, como pedi que vocês leiam comigo, amém? O versículo está aqui na tela, então para que todos possam ler uma única versão, vou pedir que todos me acompanhem. Vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Feche seus olhos e curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, nós te entronizamos ainda mais, desde já, te agradecendo por este período de louvor, ó Pai, e te agradecendo por tudo que o Senhor ainda há de fazer através da sua palavra. Que a sua palavra nesta noite, ó Deus, tenha total liberdade para libertar, para redefinir, para realinhar, para recolocar, ó Deus, os nossos passos onde o Senhor assim bem deseja. Senhor Jesus de Nazaré, que esta palavra, Deus, venha servir de edificação para as nossas vidas. Que essa palavra, Deus, possa confrontar a tua igreja. Que essa palavra, Deus, possa estruturar a tua igreja. Que esta palavra, Senhor, possa abrir os olhos da tua igreja. Que esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, possa salvar a tua igreja. Senhor, eu te peço, toma os nossos corações nesta noite, que não hajam barreiras de compreendermos aquilo que o Senhor, ó Deus, tem reservado nesta noite para falar com cada um de nós. Tira, Senhor, dos nossos ouvidos, tira todo bloqueio que impede da sua palavra penetrar em nossos ouvidos e seguir até a alma, ao espírito, onde homem nenhum tem o poder de falar, mas a tua palavra tem. A tua palavra tem o poder de ir no mais íntimo. A tua palavra tem o poder de confrontar onde homem nenhum tem. A tua palavra tem o poder de curar. A tua palavra tem o poder de quebrar cadeias. A tua palavra tem o poder de restaurar vidas. A tua palavra tem o poder de salvar, Jesus. Então nós te pedimos nesta noite, tenha liberdade, porque a casa é tua. O Senhor é o Deus desta casa. Este altar não foi criado, não foi levantado para o homem, mas tão somente para a adoração do nome que está sobre todo o nome. E este nome é o Senhor Jesus de Nazaré. E a igreja deu uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, o versículo que nós lemos, assim como todo o capítulo 1 de Atos, é um capítulo que antecede um grande acontecimento. E que acontecimento foi esse? O dia de Pentecostes. O dia o qual o Senhor, aprove o Senhor derramar o seu Espírito, transbordar o seu Espírito, fazendo-se cumprir, inclusive uma promessa feita, uma profecia, realizada através do profeta Joel. No livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28 e versículo 29, vocês vão ver que está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Para nós, inclusive, esse primeiro
versículo já quebra completamente aquele estigma, aquele dogma de que o Espírito Santo serve apenas para um ou para outro. Não. Aqui o profeta Joel está dizendo: eis que nos últimos dias depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando o profeta diz sobre toda a carne, isso independe de gênero, isso independe de classe social, isso independe de raça, de cor, sobre toda a carne. Toda criatura que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele se torna morada, ele se torna a casa do Espírito Santo. Então, sobre toda a carne, se eu fosse você, eu glorificava, porque aqui o Senhor está dizendo: eu não faço distinção de pessoas. Uma vez que você receba o meu filho e reconheça ele como seu único e suficiente Salvador, você se torna morada do Espírito. Aleluia! Daí eu lembro do que Paulo disse: acaso não sabeis que vós, que eu, que nós somos templo do Espírito? Aleluia! E por que é que Joel foi levado a dizer que o Espírito de Deus se derramaria sobre toda a carne? Porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, apesar de estar em todos os lugares, porque é um atributo de Deus ser onipresente, ele já estava em todos os lugares, mas ele não atuava diretamente, ele não se manifestava diretamente sobre a vida de todos. Havia uma classe, não que Deus fizesse distinção, muito pelo contrário, mas havia uma classe da qual Deus, através de seu Espírito, manifestava o seu poder diretamente. E quem eram esses? Eram os levitas, os sacerdotes, os profetas, os reis e os juízes. Joey, então você quer dizer que Deus, ele não habitava em todos ao mesmo tempo? Não. Você deve se lembrar que quando o rei Davi, que até então não era rei, quando ele foi ungido, a palavra do Senhor diz em 1 Samuel 16, no versículo 13, que Samuel ungiu Davi na casa do seu pai. Neste momento, o Espírito de Deus o tomou. E no versículo 14 a palavra diz: se ausentando de Saul. Então o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele já se manifestava ele já operava de maneira plena, mas a sua manifestação era somente sobre algumas pessoas. Mas daí vem o profeta Joel e diz: eis que derramarei sobre toda a carne, eis que derramarei sobre toda a carne. E ele começa justamente a desmistificar, dizendo: o Espírito de Deus vai ser derramado sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, o Espírito de Deus será derramado sobre os velhos, o Espírito de Deus será derramado sobre os jovens, o Espírito de Deus será derramado sobre os servos e sobre as servas. Aqui era o profeta Samuel, o profeta Joel dizendo: não há barreiras. Uma vez que você se disponibilize a receber o Espírito, independente de quem você seja, você será morada do Espírito. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Daí então nós vemos o cumprimento da promessa que foi feita através do profeta Joel, através de Atos 2. Nós vemos então que o Espírito foi derramado. Nós vemos então que o Espírito transbordou sobre toda a carne. E você há de convir que, quando eu digo que algo transbordou, é porque o recipiente, o vaso, ou o copo, a vasilha, ele já estava cheio. Ele já estava cheio. Então isso só comprova que desde os tempos primórdios, desde o início, o Espírito de Deus ele já possuía o seu momento de destaque, o seu momento de atuação. Você vai se recordar que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, está dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, a terra nem forma tinha, mas o Espírito já existia. No capítulo 1, versículo 26, você vê um Deus Pai dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Façamos eu, Deus Pai. Façamos quem? Façamos eu, Deus Filho. Façamos quem? Façamos eu, o Espírito Santo de Deus.
Maria, tu foste agraciada, e tu há de gerar um menino que se chamará Jesus, ele será o Salvador. E Maria pergunta, mas como isso se dará? E o anjo Gabriel diz, descerá, aleluia, descerá sobre ti o Espírito Santo. Você vai receber a virtude do Espírito Santo. Por quê? Porque para gerar algo no céu, você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus de poder e glória. Não tem como gerarmos algo de Deus se Ele não nos estruturar. E Ele só nos estrutura através do Espírito. Aleluia! Então nós voltamos no versículo chave, que diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Em algumas traduções diz, mas recebereis poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo. E dando sequência diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui quem está falando é o próprio Jesus. Jesus aqui ele traz em um único versículo dois grandes detalhes: a ação do Espírito e o propósito pelo qual o Espírito atuaria. Qual é a atuação do Espírito? Trazer a virtude a todos os discípulos, trazer força, trazer estruturação, trazer entendimento, trazer intrepidez, trazer ousadia. Para quê? Para cumprir o propósito. E que propósito seria esse? Testemunhar a Cristo em toda a Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Só que o problema da igreja hoje, e eu não me refiro à igreja casa de oração, eu me refiro à igreja de uma maneira geral, é buscar a ação do Espírito, mas negligenciar o propósito. Estão muito interessados no poder, estão muito interessados na revelação, estão muito interessados no eis que te digo, estão muito interessados nas visões, nas promessas, mas quando recebem esse poder, quando recebem essa promessa, deixam de testemunhar. Então perceba que quando eu, quando você, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não é para nós nos tornarmos melhores do que os outros, não. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, uma vez que nós sejamos líderes, não é para que nós possamos menosprezar os nossos liderados, não. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, uma vez que sejamos liderados, esse Espírito Santo não serve para nos dar poder para peitar o nosso líder, não. A manifestação do Espírito Santo está muito clara. Ela será para que nós sejamos testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. Não é para me auto-prevalecer, não é para me favorecer, não. É tão somente para apontar para aquele que me chamou, para apontar para aquele que, aleluia, certa vez veio e se manifestou através do profeta Joel, dizendo que ele derramaria sobre toda a carne, sobre mim e sobre você. Para quê? Para que nos tornássemos testemunhas de Cristo. Só que a ação do Espírito, assim como o propósito, eles foram resultados de uma ordenança. E que ordenança foi essa? Você há de se lembrar, talvez, que lá em Lucas 24, versículo 49, a palavra diz assim, o próprio Jesus dizendo, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? A promessa a qual o profeta Joel já havia liberado. E Jesus dá sequência dizendo, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Jesus aqui ele estava diretamente desafiando os discípulos. Por quê?
Porque o cenário do qual Jesus proferiu essas palavras era um cenário de perseguição. Os discípulos, eles estavam sendo perseguidos, eles foram acusados de terem usurpado o corpo do seu Senhor, e por isso eles estavam sendo perseguidos, eles estavam correndo risco de vida, eles estavam prestes a serem mortos, se uma vez capturados. Então, quando Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder, era Jesus dizendo: agora chegou o teu momento de provar o teu amor por mim. Ficai em Jerusalém. Eu não quero nem saber que tipo de perseguição você está passando. Ficai em Jerusalém. Eu não sei como que está sendo a sua vida. Ficai em Jerusalém. Joy, eu não estou entendendo. Você vai entender. Jerusalém, nesse contexto, ele está com significado de obediência. Então, quando Jesus diz ficar em Jerusalém, Jesus está dizendo: ficai obediente. Seja obediente à minha palavra. Ainda que você esteja sendo perseguido, ficar em obediência. Ainda que você esteja correndo risco de vida, ficar em obediência. Ainda que os problemas estejam te afundando, ficar em obediência. Até que do alto recebas poder. Não tem como receber poder sem obediência. É isso aí. Muitas pessoas dizem: mas eu recebo poder quando eu vou no monte, eu recebo poder quando eu jejuo, eu louvo a Deus. São atos merecíveis, mas eu preciso te falar que quando você sobe no monte, você vai para se fortalecer, não para receber poder, porque o poder vem através da obediência. Aleluia! Quando você se ajoelha para jejuar, você ali está se estruturando espiritualmente. Mas poder você recebe mediante a obediência. Aleluia. E por que a palavra está trazendo esse contexto? Porque muitas pessoas estão dizendo: eu faço, eu subo, eu ajoelho, mas não estão dando um bom testemunho. Nós não estamos vendo o poder de Deus na vida dessas pessoas. Muitas pessoas sobem no monte, mas descem e caem na mentira. Muitas pessoas sobem ao monte, mas descem e se entregam às bebidas. Muitas pessoas sobem no monte, mas descem e vão para o adultério. Deus está falando: sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Talvez vocês tenham se lembrar que certa vez Saul recebeu uma missão de Deus. Deus disse através do seu profeta Samuel: você vai até os amalequitas e você vai aniquilar com tudo. Você vai destruir tudo. Não vai ficar um. A espada vai passar em homens, mulheres, crianças, animais. Daí Saul foi. Só que Saul, muito esperto, ele guardou o melhor dos despojos. Ele guardou o ouro, ele guardou a prata, ele guardou alguns animais, inclusive a vida do próprio rei dos amalequitas. Até que Deus revela a Samuel. Samuel então se dirige até o local, percebe toda aquela situação, toda aquela desobediência, e diz para Saul: Saul, não sabes tu que Deus, ele tem maior prazer na obediência do que no sacrifício? Meu Deus. O sacrifício feito sem obediência é um sacrifício de tolo. É, Deus. Quando você sobe no monte, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você sobe com dúvidas, você sobe com incertezas, mas você desce com a vitória, você desce certo, você desce respaldado pela palavra. Quando você desce, quando você sobe no monte, em desobediência, você simplesmente está subindo um morro. É para vocês entenderem como que acontece, com e sem obediência. Quando eu me separo para jejuar, regido pelo Espírito Santo, debaixo de uma obediência, eu posso até me ajoelhar entristecido, amargurado, mas quando eu me levanto revestido pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Mas quando eu estou em desobediência, eu só estou perdendo o meu tempo. Deus está falando: entre a sua obediência e entre o seu sacrifício, Ele vai optar sempre pela sua obediência. E por quê? Porque quem obedece sabe a importância do sacrificar, mas nem todos que sacrificam sabem a importância de obedecer.
Então é muito importante que nós tenhamos o equilíbrio de obediência e sacrifício. Obediência e sacrifício. Eu não estou de forma alguma anulando o fato de subirmos ao monte. Muito pelo contrário. São atos realmente pautados na palavra. O que eu estou dizendo é que subir ao monte, fazer e acontecer, mas embaixo, andar em desobediência, a gente invalida tudo o que aconteceu lá em cima. É desse jeito, papai. Não adianta passar noites e noites acordado, orando 3, 4, 5 horas da manhã. A gente só está perdendo noite de sono. Deus está falando, mais do que o seu sacrifício, eu quero a sua obediência. Obediência. Aleluia. E por que Deus me direcionou para este versículo? Porque o que está faltando nas nossas vidas é testemunho. Infelizmente, a igreja, de uma maneira geral, ela está deixando de testemunhar. E a própria palavra do Senhor está dizendo o motivo pelo qual o Espírito seria liberado sobre toda a carne. E é lindo nós vermos que o Espírito seria liberado sobre toda a carne, porque automaticamente nós nos vemos inclusos nessa promessa. E não é para menos, de fato, essa promessa, ela nos alcançou através do sangue derramado na cruz. Mas o sacrifício de Jesus na cruz é invalidado quando eu recebo o Espírito Santo e não cumpro o propósito, que é testemunhar a Cristo. Como que eu, Joey, como que vocês, igreja, casa de oração, têm testemunhado a Cristo? Como? A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, na parte A: sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Muitos de nós estamos vindo às quartas, tratando-se aqui da Icona. Muitos de nós temos vindo aos domingos e temos ouvido palavras abençoadas pela nossa pastora, pelos diáconos, enfim, esse altar realmente, verdadeiramente, tem sido um canal entre os céus e a terra para alimentar as nossas vidas. Mas aí Deus está falando, eu estou fazendo a minha parte, o seu de testemunhar. Quando vem o vento forte, como que você tem testemunhado? Quando vem a tempestade, quando vem o desemprego, quando vem a separação, quando vem as brigas, quando vem os problemas ministeriais, como que você tem testemunhado? E por que eu digo isso? Porque aqui na igreja é tudo muito perfeito. Aqui na igreja é tudo muito bom. Aqui na igreja a paz do Senhor, beijinho, abraço, foto. Aqui na igreja nós nos abraçamos. Aqui na igreja nós nos beijamos. Aqui na igreja a gente senta junto. Mas e lá fora? Testemunhar a Cristo aqui com o microfone na mão é muito bom, mas e lá fora? Aleluia! Quando a gente olha para Atos 2, a gente vê, normalmente a gente fala, houve um grande avivamento. Sim, de fato, houve um grande avivamento. Só que existe uma má interpretação desse avivamento. As pessoas acham que avivamento é pular, é rodar, é falar em línguas. Eis que te digo, isso sim é um dos sinais, sim, do movimento do Espírito Santo. Mas isso não é avivamento. Isso se chama movimento. Avivamento é quando vem o gigante, independente do que ele possa te dizer, você se mantém de pé, avivamento é quando você está embaixo, o barco balança para lá e para cá, e você se mantém de pé. Isso é avivamento. Avivamento é quando eu olho para o lado médico, vejo que o lado não está favorável, mas não deixo de adorar ao Senhor. Avivamento é quando as portas estão fechadas, mas isso não me impede de adorar ao Senhor. Então entenda que avivamento, ele pode sim gerar um movimento, mas o movimento é o que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento através da palavra. Aleluia. Uma pessoa avivada, ela tem a sua conduta alterada pela igreja, não pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra. Paulo disse: já não vivo, eu tenho a oportunidade de pecar, mas me mantenho em fidelidade, porque hoje eu sou regido pelo Espírito. E por isso nós vemos tantas pessoas pecando,
tantas pessoas se desviando, tantas pessoas deixando as igrejas. Por quê? Porque não estão avivadas. Mas fulano pulava por conta do movimento, não por conta do avivamento. Porque o avivamento, quando o movimento acaba, ele permanece. O avivamento, ele é contínuo. O avivamento, ele vai com você para casa. O avivamento, ele vai com você para o seu trabalho. O avivamento, ele vai com você para a academia. O avivamento, ele vai para você para a sua faculdade. O avivamento, ele está continuamente sobre a sua vida. E já o movimento, não. Você não vê por aí o Joey no ônibus pulando, né? Não, isso daí é movimento. Você não vê lá na loja, né, Patrícia? Lá na loja, o que posso ajudar? Não, isso se chama movimento. E o que eu estou fazendo para vocês, eu não estou recriminando o movimento, muito pelo contrário. Eu amo o movimento. Se eu tiver de falar em línguas tomado pelo Espírito Santo, eu vou falar. Se eu tiver de rodopiar, eu vou rodopiar. Se eu tiver de profetizar, eu vou profetizar regido pelo Espírito. Mas eu preciso ter a maturidade de entender que avivamento é uma coisa e movimento é outra. E hoje eu não estou aqui pregando movimento. Eu quero pregar avivamento através do testemunho. Quando as pessoas acessam as redes sociais, hoje em dia é muito fácil de sabermos o perfil das pessoas, né? Basta acessarmos as redes sociais que nós vamos ver o perfil da pessoa, né? Não é à toa que o nome se chama perfil. Ou seja, eu tenho um perfil no Instagram, eu tenho um perfil no Facebook, eu tenho um perfil no WhatsApp e assim sucessivamente. E ali a gente coloca parte da nossa vida, parte do que nós gostamos, parte do que nós assistimos, parte do que nós vestimos. Só que de um tempo para cá, e eu não digo isso referente à igreja Icona, eu torno a repetir, porque senão os irmãos falaram, está jogando piadinha para um e para outro. Não, sejamos maduros para entendermos essa palavra. A igreja, de uma maneira geral, ela está deixando de testemunhar a Cristo com as ferramentas que Deus nos possibilita para alcançarmos outras pessoas. Quando as pessoas entram nos perfis de alguns pastores, de alguns diáconos, de alguns obreiros, colaboradores, apóstolos, seja lá o que for, eles veem de tudo. Vê fotos de viagem, vê fotos de praia, vê fotos de academia, vê fotos de roupa, de grife, mas não vê não vê nada relacionado a Jesus. E talvez você possa me perguntar, mas Joey, aonde está na Bíblia que é pecado? Não, meu irmão, não é pecado. Eu não estou aqui dizendo que o problema é o que você posta. Eu estou dizendo que o problema é a ausência do que deveria estar no teu perfil. Aleluia! Que é Jesus. Será que quando alguém entrar no seu perfil, além do seu corpo, além das suas roupas, além do que você come, além dos lugares que você visita, será que as pessoas vão ter acesso a Jesus? Que tipo de testemunho nós temos dado? E eu não me refiro não somente nas redes sociais, mas até mesmo dentro da própria igreja. Que tipo de testemunhos nós, pastores, diáconos, obreiros, colaboradores, temos dado para os nossos visitantes, para os membros da igreja, a casa de oração Nova Aliança? O testemunho, ele tem muito poder. O testemunho, ele tem mais poder do que a fala. Eu certa vez, há quase um ano atrás, eu estava assistindo uma conferência. Porque pobre é assim, pobre não pode ir, mas se aproveita do YouTube para estar lá online, né? Então eu estava assistindo uma conferência que teve chamado Pastores Disciplinando Pastores. E o pastor Cláudio Duarte, ele fez uma observação que eu levo para a minha vida. Aquela observação que ele fez falou muito ao meu coração. Ele disse: o mundo, ele não ouve o que nós falamos, mas ele vê o que nós fazemos. Então isso está atrelado diretamente para o nosso testemunho. Não adianta eu chegar para a minha família e falar da palavra, eu preciso ser a palavra. Não adianta eu estar no trabalho, na academia, na faculdade, com meu namorado, com meu esposo, seja lá o que for, e eu falar a palavra perfeitamente e eu não ser a palavra. Aleluia, Deus está falando, muitos estão falando, mas estão agindo zero, não estão
agindo, não estão testemunhando. E é por isso, inclusive, que ainda hoje existem lugares vazios aqui dentro. Por quê? Porque o diabo está levantando barreiras? Não, porque nós estamos deixando de testemunhar como igreja de Cristo. Nós estamos deixando de testemunhar a palavra de Deus. Eu tenho uma vizinha chamada Simone. Simone está aqui, a Simone é minha vizinha. A Simone é da igreja, de uma igreja chamada Casa de Oração Nova Aliança, ali em Duque de Caxias. A Simone passou por um problema recentemente. Nossa, foi um vendaval, mas que mulher admirável, porque no meio daquele vendaval ela se manteve de pé. Eu queria saber o que fez ela se manter de pé. Quando as pessoas vão ver, é Jesus. Glória a Deus. É Jesus que manteve a Simone, é Jesus que manteve a Joana, é Jesus que manteve o Charles, é Jesus que manteve a Kelly, é Jesus que manteve o Rodrigo, é Jesus que manteve a pastora Helene, é Jesus que manteve a pastora Helene, é Jesus que manteve a igreja Casa de Oração Nova Aliança. Mas quando eu olho para a minha vizinha Simone, e eu sei que ela participa, ela congrega numa igreja chamada Casa de Oração Nova Aliança em Duque de Caxias. Simone está sempre atribulada, Simone está sempre chorando. Quando eu falo com a Simone na padaria comprando pão, Simone está sempre se lamuriando, Simone está sempre arrancando os cabelos. Isso vai me dar prazer ou curiosidade de saber onde está a força? Nem força ela tem. Deus está falando, onde está o seu testemunho? Eita Deus! O meu espírito foi derramado para que você testemunhe o meu filho que deu a sua vida por vocês. Amém. Ele não subiu numa cruz à toa para que simplesmente nós estivéssemos aqui aos domingos no ar-condicionado. Não, ele foi numa cruz para que nos dias da semana nós pudéssemos testemunhar o Evangelho de Cristo. Para que sejamos luz para este mundo. Para este mundo. Aleluia! Você há de se lembrar que recentemente, ministrado pela nossa pastora Lúcia, ela ministrou sobre Saulo, sobre Paulo, Saulo ter sido escolhido e não apenas chamado, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E lá em Atos 9:13, Ananias questiona Deus dizendo assim, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui Ananias está apontando o testemunho de Saulo. Aqui Ananias recebeu a missão de ir até lá para orar por ele, mas o testemunho de Saulo o impedia. O testemunho de Saulo não deixava Ananias ir com tranquilidade. E é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas pessoas estão a um passo de estarem aqui, mas não estão porque nós estamos dando mau testemunho. Eu e você. Eu e você. Daí então o próprio Cristo em Mateus 23, no versículo 2 e versículo 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Porém, mas, sobretudo, todavia, não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Aqui Jesus está falando que o que eles falam é muito bonito, e não é para menos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. Então falar da palavra é muito bom, mas mais do que falar, nós precisamos ser a palavra. E aqui Cristo deixa muito claro que os fariseus, que os mestres da lei estavam justamente compartilhando a palavra de maneira genuína, dentro das sinagogas, mas fora não praticavam. Não praticavam, davam mau testemunho. Só que para finalizar, entre todos e muitos outros cenários que eu poderia trazer para vocês, o louvor já pode se preparar, eu trouxe aqui 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. 2 Reis, capítulo 4, fala sobre a relação de Eliseu com a sunamita.
E exatamente no versículo 9 do capítulo 4 de 2 Reis, a palavra diz assim: e ela disse ao seu marido, ela, sunamita, disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, ou seja, Eliseu, que sempre, continuidade, sempre não é uma vez, sempre não é um culto, sempre que passa por nós, é um homem santo de Deus. Então veja que aqui a palavra é muito clara, ela não diz, eu tenho ouvido o que ele tem pregado, não, ela diz, eu tenho observado. Aqui ela está dizendo, eu reconheço que ele é um homem de Deus, não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Pela maneira, pela conduta, como ele fala, como ele se comporta, como ele se veste, o que ele posta. Ela está dizendo, eu tenho observado. Ou seja, eu não tenho ouvido, eu tenho observado continuamente. E ela diz sempre, ou seja, continuamente. E por que a palavra aqui, o autor colocou aqui esse sempre? Porque é muito fácil nós mascararmos um bom testemunho uma única vez, né? É muito bom nós mascararmos, por exemplo, num relacionamento, quando nós estamos começando a namorar, é muito fácil nós mascararmos um perfil que nem sempre é o nosso, mas ao decorrer dos meses, ao decorrer dos anos, nós vamos de fato mostrando a nossa verdadeira face. Isso é natural. Até no trabalho, quando você vai se apresentar, você se apresenta de uma forma, mas ao decorrer dos dias e dos meses, você vai começando a se comportar de uma outra forma, que é a sua verdadeira face. Só que aqui a sunamita está dizendo, ele nunca usou máscaras, ele nunca forjou um caráter. Por quê? Porque eu não olhei para ele somente na quarta, eu não olhei para ele somente no domingo, eu sempre o observei. Sempre, continuidade. E Jesus está fazendo essa pergunta para a gente: como que tem sido o seu sempre? Como que tem sido a sua constância? Dia de quarta, dia de domingo, nós somos uma bênção aqui na igreja Casa de Oração Nova Aliança. Mas e segunda, e terça, e quinta, e sexta, e sábado? Como que nós somos? Jesus foi o que foi, não apenas pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. A palavra deixa muito claro que a mulher do fluxo de sangue foi ao encontro de Jesus porque ela ouviu falar do que ele fazia, ou seja, ela ouviu o testemunho. Quando Zaqueu deixou a sua casa e foi subir, na figueira para ver Jesus, Zaqueu ele não foi por ter ouvido a voz de Jesus, ele foi porque ouviu o testemunho de Jesus. Aleluia! Que apontava para algo maior, que apontava para Deus, para o Criador, para a graça, para a misericórdia. E nós temos apontado para quê ou para quem? Será que temos apontado para nós mesmos ou temos apontado para a cruz? Que essa mensagem possa confrontar a mente, a alma e o coração da igreja brasileira. Que essa mensagem verdadeiramente possa tirar o teu sono. Que essa mensagem verdadeiramente possa te deixar desesperado, para ter o prazer e a necessidade de testemunhar Jesus. Porque foi para isso que ele morreu, para que hoje nós fôssemos testemunhas. O louvor pode subir. Só para finalizar, todos nós sabemos que a divisão básica da Bíblia nós nominamos como Velho ou Antigo Testamento, amém? E o Velho Testamento. E nós sabemos que testamento é um documento que distribui heranças, não é verdade? Quem está me acompanhando aqui, amém? Amém! Amém! Só que para este documento, para o testamento, ele ter validade, acho que o Rodrigo já pegou, está fazendo uma carinha, está sorrindo. Rodrigo, para que o testamento ele tenha validade, é necessário que haja um interessado em deixar a sua herança para alguém, certo? É necessário que haja um advogado
e é necessário que hajam testemunhas. O testamento ele não é validado se não houver testemunhas.